Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que fala o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38 fala que o meu justo vai viver pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Amém? O que move a sua fé nos dias de hoje? Você parou para pensar nisso? O que move a nossa fé nos dias de hoje? Muitos vivem em função de carreira, um sonho, fama, sonho de ajudar a juntar riquezas, e por aí vai. Muitas pessoas pensam que fé é isso, é ter tudo, o que precisa e o que deseja e o que merece, certo? Seja qual for o que impulsiona a nossa vida, isso se tornará, olha só, seja o que for que impulsiona a nossa vida, isso será a nossa prioridade. Tudo que nos move, tudo que nos impulsiona, será a nossa prioridade. As suas vontades, o seu caráter, pensa nisso. Todas as suas vontades, todos os seus desejos, é o que você vive, é a prioridade que você tem. E isso molda o caráter, molda a pessoa, certo? O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? Viver pela fé é simplesmente ter confiança plena e constante em Deus. Como alguém, senão o qual não podemos ver. Olha só, fé é ter confiança plena e constante em Deus. Só que muitos falam, poxa, mas eu não consigo ver Deus. Como que eu vou ter fé e confiança numa pessoa que eu não vejo? A Bíblia, ela dá muitas opções de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. Olha só, a Bíblia dá muita direção para todos, só que todas as direções que a Bíblia dá para todos, nem todos reconhecem essa direção vindo de Deus. E toda direção vindo de Deus, ela vai contra a direção vindo do mundo, certo? É claro que todas as nossas aptidões, olha só, são importantes e pode nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas um dia lhe faltarem todas essas coisas. E se um dia acontecesse faltar todas essas coisas? Muitas pessoas têm muita fé no carro, na posição social, no emprego, na saúde. E se por acaso algum dia faltar tudo isso, onde vai estar aliciada a sua fé? Para pensar nisso. Se algum dia te faltar o que hoje você acha prioritário, que você acha importante, o que vai faltar? O que sobrará? O justo viverá pela fé. Parece que em outras 3 passagens na nossa Bíblia, uma que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, outra está em Gálatas capítulo 3, 11, e outra está em Abacuque 2, 3. O justo viverá pela fé. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4. Olha só, a fé lhe mantém em pé. Mesmo quando parece que o chão fugiu dos seus pés, a fé em Cristo Jesus, olha só, ela que nos sustenta. Mesmo quando as forças se acabaram, se esvaíram, certo? E quando a escuridão limitar a nossa visão, quando nós não tivermos mais uma luz de direção, quando nós não tivermos mais um
algo para pisar, algo para se pegar. Muitas pessoas se apegam a coisas materiais e falam que tem fé, mas a fé é se apegar unicamente a Jesus Cristo. Não importa como esteja a nossa situação, não importa como esteja a nossa vida, não importa como esteja as circunstâncias mostradas no dia a dia. O importante é nós estarmos sempre pegados em Jesus Cristo, certo? Abraão, olha só, Abraão ele foi considerado o pai da fé de todos os que creem. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Olha só, por meio do seu descendente Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas, certo? Abraão, ele foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Ele simplesmente creu em Deus, ele acreditou. Ele simplesmente, um belo dia, Deus deu para ele uma palavra e ele simplesmente confiou e teve fé em quem deu a palavra. Ele teve fé suficiente para largar toda a sua vida, tudo que ele tinha, para ir para uma terra que ele mal conhecia, certo? Na sua vida, olha só, na sua vida, talvez tenha que dar o primeiro passo. Passo de fé, passo de decisão, passo de ousadia, certo? Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Outro exemplo, né, está em Noé. Esse homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, certo? Um grande barco, confiando totalmente no que Deus havia lhe dito. Olha só, naquele tempo não chovia e Deus falou para ele: constrói um barco que vai ter uma grande chuva. Olha só, olha onde estava a fé desse homem. Hoje, nos nossos dias, se você ouvisse uma palavra dessa, como seria a sua reação? Outra coisa, Jó é um exemplo mais dramático que alguém viveu impulsionado pela fé. Esse aqui é um exemplo muito rico sobre o que é viver pela fé. Jó simplesmente perdeu todos os seus recursos, os seus bens, perdeu seus familiares, tudo que tinha ele perdeu. Perdeu até a confiança na própria esposa, que falou: poxa, você perdeu tudo, não te resta nada, você não tem mais terras, não tem mais servos, não tem mais filhos e não tem nem mais saúde. Por que você não para de ter fé em Deus e amaldiçoar o seu Deus? Muitas pessoas hoje, devido às circunstâncias da vida, acabam fazendo isso, acaba perdendo a fé, acaba esquecendo da promessa que Deus fez e simplesmente um ato desesperado, a pessoa joga tudo para o alto, amaldiçoa até o próprio Deus, certo? Uma coisa, não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso na sua vida. Você já parou para pensar que quando a pessoa chega num ponto de perder tudo, perder a própria fé, se ela olhar unicamente para Deus, olhar unicamente para a promessa, você crê que tudo que você perdeu, você vai ter de volta? Viver pela fé exige que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança de Cristo. Vou repetir, viver pela fé, olha só, exige de nós que nós renunciamos os outros modos de vida impostos pelo mundo, que não são baseados na confiança unicamente em Cristo. A fé é a força que nos impulsiona a prosseguir.
Mesmo quando tudo parece desmoronar, a fé nos levanta, a fé nos coloca em pé, a fé nos coloca assim na direção do alvo, que é Jesus Cristo, para conquistar as promessas feitas por Deus. Apesar, olha só, apesar das adversidades que você enfrenta, creia que Jesus Cristo é o Redentor, e Ele vive, que Ele ajuda nas aflições e sustenta, no caso, a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, tá difícil? Sim, pode até tá difícil, mas não tá impossível, porque na palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?